Bem, no vídeo de hoje eu gostaria de falar como eu venci a depressão. E aí vai um detalhe, eu quero falar como eu venci a depressão. Porque existe um erro, principalmente no meio evangélico, que as pessoas tendem a tratar os problemas, principalmente os mais graves, como a depressão, que é uma doença, como uma coisa simples. Então eles sempre falam como vencer a depressão, como se o caso se adequasse a todo mundo. Não, aquilo que serve para mim pode não servir para você. Vem com o Tio Fera que nós vamos analisar o tema. Aí galera, antes que eu me esqueça, vem aqui embaixo, se inscreve no canal, não custa nada, dá um like, compartilha, assim você ajuda o canal do Tio Fera a crescer. Eu fui diagnosticado com depressão quando eu tinha 17 para 18 anos. Eu comecei a desenvolver uma tristeza meio diferente, porque todos nós ficamos tristes ou abalados quando algum familiar morre, quando acontece alguma tragédia. Isso é normal. Só que a minha tristeza, ela estava ficando um pouco exagerada. Então, minha família tentou de todas as formas solucionar o problema, até o ponto de me internarem em uma clínica psiquiátrica para que eu pudesse ser tratado. Foi aí que eu comecei com as medicações e foi aí que um psiquiatra diagnosticou a depressão. Com o passar do tempo, a depressão ela foi meio que se estabilizando, controlando. Porém, a depressão ela é como o vírus da gripe. Ela vai e volta. Você pode ter mais vezes, digamos assim. Ela não é tão leve quanto uma gripe, mas ela tem a mesma finalidade de ir e voltar. Porque tem pessoas que pensam assim, estou curado de vez da depressão. Não, as pessoas elas conseguem controlar a doença. Você aprende a conviver com ela. Ela é como se fosse a diabetes, a hipertensão. Não tem cura, mas tem administração. Então eu fui crescendo e foi se controlando a depressão até que houve um problema de gatilho. Eu sofri um acidente e aí a depressão voltou de uma forma bem mais pesada. Para você ter ideia, eu quebrei o meu quarto inteiro num acesso de fúria. Porque a depressão ela oscila também, ela vai nesses níveis. As pessoas estão muito abatidas, tipo deitadas, prostradas em uma cama, ou muito eufóricas. Sabe aquela alegria exagerada? Pronto, também é um quadro depressivo. E eu não sabia. As pessoas achavam que eu estava bem porque eu estava eufórico demais, muito elétrico. Só que nessa euforia e no acesso de fúria eu quebrei o meu quarto. Passei um ano para conseguir juntar dinheiro e comprar tudo de novo. Mas enfim, foi crescendo e aí a coisa ficou assim. Vai e volta, estabiliza, piora, até que eu descobri a religião. Porque muitas pessoas procuram a religião como uma forma de solucionar o problema. Porque muitos dizem que a depressão ela é espiritual. É um demônio, é um espírito e não tem nada a ver com isso. Ela é química, ela faz parte do organismo. O corpo não produz serotonina, que é o hormônio do prazer, nem a dopamina. São baixos os níveis. Então é por isso que a pessoa fica assim. E aí o que acontece é que na religião eu achava que por estar em contato com Deus eu teria uma melhora significativa. Só que na verdade a minha, como é que eu posso dizer? O meu estar com Deus melhorou bastante. O meu contato com Deus através da oração, da meditação na palavra,
Quando eu conversava com Deus, eu me sentia mais aliviado. Porém, a religião em si e os dogmas da religião, as regras da religião evangélica estavam me piorando, ao ponto de eu tentar suicídio, de eu querer me matar o tempo todo. E aí eu percebi que justamente eu queria me matar o tempo todo porque a religião tirou de mim uma coisinha chamada prazer. Eu não sentia mais prazer em nada na vida, porque tudo para a religião é pecado, tudo para a religião é proibido. Então você vai meio que se prendendo dentro de uma caixa, dentro de uma jaula. Engraçado que a religião que fala que devemos ser livres, que tem cultos de libertação. Mas a libertação para eles não é no sentido de você ser você mesmo, de você ser feliz. A libertação para eles é te aprisionar dentro da religião. E aí não faz sentido, porque se é libertação, você não deveria estar preso em lugar nenhum. Concorda? Então, gente, eu fui piorando dentro da religião. E aí, como é que eu consegui vencer, dar a virada de jogo? Foi quando eu saí da religião. Primeiro veio a pandemia e nós já não podíamos mais frequentar templos. Então eu parei de frequentar os templos. Continuei estudando a Bíblia, orando, e a minha intimidade com Deus foi se intensificando. Eu fui ficando mais próximo de Deus a cada dia e mais distante da religião, que é interessante. Quanto mais eu me aproximava de Deus, mais distante eu ficava da religião. Então eu fui me afastando, fui perdendo a culpa, e aí teve o problema que a minha irmã faleceu. Quando a minha irmã faleceu, veio um gatilho, e aí eu comecei a desenvolver crise de ansiedade e síndrome do pânico. A síndrome do pânico eu já tinha tido há um tempo atrás, estando dentro da religião, porque além da depressão, a religião me proporcionou de brinde uma síndrome do pânico, principalmente com pastores dizendo que era frescura e me atazanando o juízo, mesmo eu estando doente, me forçando a situações que pioraram mais. Sem falar que na religião existe uma coisa chamada terapia cristã, que é feita por alguém que não é um terapeuta e que é complicado. Então eu fui tratado e ao mesmo tempo piorando a minha situação. Então, na verdade, eu não fui tratado. Eu acabei piorando dentro, porque psicologia, psiquiatria são áreas que trabalham a tua mente e são profissionais formados nessas áreas. Então eles estudaram bastante para aquilo e aí eles sabem como lidar, como acessar áreas da tua mente sem te prejudicar. Mas um pastor, um crente, não. Então toda vez eles aconselhavam, e é um aconselhamento tendencioso, te levando sempre para o lado religioso, para a culpa. Então é mais complicado ainda. Quando eu vi, eu já estava enlouquecendo. Voltando ao assunto, quando a minha irmã faleceu, que deu gatilho, foi quando eu decidi procurar um psiquiatra, um especialista mesmo na área. E aí sim, ele começou a tratar do assunto. A primeira coisa que ele me disse foi que ele precisava descobrir qual era a raiz do problema. Porque ele disse que se ele fosse me colocar em medicações, apenas medicações, o que é que aconteceria? Era só o topo do iceberg, mas ele queria saber o que estava embaixo, no fundo, e ele precisava descobrir isso. E eu fui medicado porque, como eu tive contato com a morte da minha irmã, eu não sabia lidar e eu estava em crise, eu precisava ser medicado naquele momento para que a medicação pudesse me fazer dormir. Porém, ele também me explicou que não é a medicação que faz com que eu fique bem ou que eu possa estar gravando esse vídeo. A medicação apenas me faz dormir, ela é um relaxante muscular. Então eu durmo e quando eu acordo melhor.
com a sensação melhor. Mas ele não modifica nada na minha mente. Essa coragem, essa vontade de limpar a casa, de gravar um vídeo, de fazer as coisas é minha. É um mecanismo que o meu corpo descobre para conseguir fazer as coisas. Tudo isso eu descobri na terapia. Então agora eu já estou partindo para a fase de largar a medicação. Porque já fazem 6 meses que a minha irmã faleceu, então já estou mais ou menos lidando melhor com a situação. E aí foi quando eu realmente descobri que sair da religião, mais a terapia com o psiquiatra, com o especialista e a medicação no momento certo, me fez vencer a doença. Eu fiz uma consulta com ele agora e ele me analisou e ele disse: você está muito bem. O quadro depressivo está sob controle. Então agora eu estou bem controlado. Inclusive na terapia eles ensinam como você lidar com os gatilhos. E a religião já é o contrário. Ela traz gatilhos. Então é bem difícil você estar dentro da religião sem um acompanhamento. É complicado. O que é que eu gostaria de falar aqui nesse vídeo, que é muito importante? Se você sofre dessa doença, porque existem vários tipos de depressão. Existe a depressão leve, moderada e a severa. A leve é a que a pessoa tem quadros depressivos, mas com uma medicação que hoje em dia avançou muito e tem medicações que são bem eficientes, uma boa terapia, a pessoa consegue ir administrando. Tem a moderada, média, que a pessoa também vai no mesmo caminho, porém a severa já é quando a depressão é crônica. Quando a pessoa já tem aquela depressão 24 horas, todos os dias interruptos. Então aí complica mais para poder solucionar a questão. E aí o intuito do vídeo é para que você, se tem esse problema, seja leve, moderado ou severa, procure um especialista. Porque Deus, ele usa os médicos também. Deus, ele cura, mas ele também usa as medicações, ele usa a medicina, ele usa especialistas. Não procure pastores e crentes que não são especializados na área, porque um depressivo, se não faz o acompanhamento correto, ele pode vir a se matar. Bem, galera, esse é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Beijo do Tio Fera. Fui.